Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Grangeiro. Você está no canal Imparável hoje para mais uma entrevista exclusiva e inspiradora. Nosso convidado nasceu no interior de Mato Grosso, morou um tempo no interior do Maranhão, depois em Goiânia e hoje está em Brasília. Ele é analista judiciário do STJ, especialista em concursos de tribunais, tanto é que é coordenador do Gran Cursos Online e também professor de Direito Administrativo. Estou aqui hoje com o professor Vandré Amorim. Prazer muito grande estar com você aqui hoje, professor. Prazer é meu, Gabriel. Eu quero conhecer um pouquinho dessa história. Conta pra gente quem é o professor Vandré. Pois é, eu sou um cara muito família, um cara que preza muito por esse lado de estar junto com esposa, com filhos. Recentemente agora minha filhinha completou 1 ano, então é uma coisa que eu gosto muito. Mas que um professor também que busca muito fazer com que seus alunos consigam seus objetivos. Duro às vezes cobro, peço sempre para que se mantenham na linha, porque vale a pena. Acho que concurso público é um dos caminhos possíveis que nós temos hoje em dia. Não é o único, mas é um excelente caminho. É um caminho completamente viável, um caminho que depende muito da gente, que talvez esse seja um problema para algumas pessoas, porque temos que ter sempre ali aquela rotina e tudo mais. E eu fui um cara muito objetivo. Eu sempre busquei resolver as coisas rápidas. Então, tiros curtos. Eu nunca fui muito maratonista. Eu, inclusive por culpa disso, fiz alguns projetos de idade. Aos meus 30 anos eu gostaria de estar num cargo e nele permanecer. Foi inclusive a medida que acabei tomando. Deu certo isso. Não foi um cargo, eu diria, muito grande, mas um cargo que me satisfaz, um cargo que me permite aí muitas coisas. E um cargo até que, eu diria, um cargo dobrado, porque no caso não só eu, né? Eu e minha esposa. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Você me contou algo curioso. Seu pai, ele trabalhava no ramo de agronomia, vocês moravam no interior do Mato Grosso, depois foram para o interior do Maranhão e ele decidiu mudar de rumo completamente e também estudar para concurso, fez faculdade de Direito. Conta pra gente por que ele fez isso, você me contou que ele é uma inspiração para você, por que ele decidiu mudar de ramo e como é que foi sua vida nesse período? Pois é, eu nasci no interior do Mato Grosso, uma cidadezinha pequena chamada Jaciara. Nasci em 1982, dia 4 de janeiro, que a cidade era pequena, ela continua ainda pequena, tem 25 mil habitantes e continua assim até hoje. Fiquei lá até meus 4 anos de idade, depois fui para o Maranhão, em Balsas, no Maranhão, no sul do estado do Maranhão, tudo por culpa da agronomia. Meu pai então plantava soja, levou soja para o Maranhão para poder desenvolver a região, desenvolveu muito inclusive, mas um dia algum clique e ele falou, será que eu posso aqui oferecer tudo para os meus filhos? Ele foi de uma infância muito pobre mesmo, e talvez pensando nisso ele não quis passar ou permitir que seus filhos assim também tivessem uma infância pesada. E então resolveu mudar para Goiânia. Isso a gente mudou em 89 para Goiânia, e ali ele não só mudou de cidade, ele mudou completamente de profissão. Ele sai da agronomia, um ramo de exatas, onde cálculo era pesado, e ele vai para direito. Então, ele é uma inspiração porque é um poço de conhecimento. Hoje eu converso com ele sobre todos os assuntos e ele tem essa capacidade. E muda tudo. E no momento que ele muda para Goiânia, veio uma notícia. Meu irmão vai chegar 8 anos mais novo. Nasce meu irmão, Leonardo, hoje inclusive também da área jurídica, está fazendo o doutorado dele na Sorbonne, em Paris. E de repente meu pai se vê no primeiro ano de faculdade, com um filho a caminho, o terceiro, mas tendo que sustentar a casa. Já começa dali, inclusive, mexer com a área de concurso, fazendo materiais, começou a escrever já durante a faculdade, começou a dar aulas particulares durante a faculdade, conclui a faculdade, inicia nesse mundo de concurso e eu começo a viver muito isso. Ele monta, inclusive, curso preparatório, eu trabalho com ele nessa área lógico, muito novo ainda, mas ajudando na área de impressão de apostila e tudo mais. E ele consegue aprovação num concurso, um concurso grande, procurador da Fazenda, e muda para Brasília. E eu permaneço em Goiânia, iniciando a faculdade, morando sozinho. Começo um namoro que eu diria para você que esse ano completa 20 anos.
Então, exato, começamos em 99, mas na época eu não sabia disso, era um namoro, começo de faculdade. Tinha 17 anos. Tinha 17 anos. E um namoro que, início de faculdade, ela fazia faculdade comigo, mesma sala, inclusive. Pensei, né? É uma coisa normal, qualquer um começa um namoro. E esse namoro gerou tudo que gerou, graças a Deus, e gerou muito bem. E uma parceira inclusive de estudos, uma parceira que a gente fez uma caminhada em conjunto. E em 2001, começo a estudar para concurso por um motivo especial. Como meus pais mudaram para Brasília, eu tinha que me sustentar lá em Goiânia. Então eu comecei a procurar trabalho em empresas privadas, eu trabalhei em telemarketing da Caixa Econômica, Disque Caixa, bom dia. Sim. Fiquei um bom tempo, fiquei mais de um ano, mas vi que não era ali que eu conseguiria ter a minha estabilidade financeira, meu sucesso profissional. E aí resolvi pedir demissão e falei, vou estudar para concurso. Qual? Estava saindo notícias de que teria o concurso para o TRF da primeira região. E minha irmã e minha mãe estavam estudando para esse concurso já há alguns meses. E falaram, pô, faz também, André. Vai que você passa, vai que você começa pelo menos nessa área, faz esse primeiro concurso aí. E eu até comentei que minha mãe me propôs, por que você não faz o concurso para auxiliar gráfico? Eu olhei aquilo e falei, não, como assim auxiliar gráfico? Poxa, mãe, eu estou no meio de uma faculdade, vou fazer um concurso para nível fundamental, não que seja demérito, mas eu já tinha ali o meu nível médio já concluído para poder pensar num concurso de nível médio técnico e não de auxiliar. E aquilo acho que me deu uma cutucada, Gabriel, que eu falei, não. Vou provar para ela. Eu vou provar que eu passo. E tinha pouco tempo entre a data que realmente eu resolvi estudar, foi uma data marcante, 11 de setembro de 2001, os atentados em Nova York, nos Estados Unidos como um todo, né? E prova dia 21 de outubro de 2001. Eu tive esse tempo só para estudar e me dedicar. E aí foi onde entra muito a minha atual esposa, que era na época minha namorada, porque ela me ajudou muito na faculdade. Eu não ia para a faculdade, ela pegava matéria, pegava presença e eu ficava estudando. Eu estudei 12, 13 horas por dia, mas eu peguei firme. Não só para provar para minha mãe, mas para dar orgulho também, né? Porque era um concurso bom, concurso do Judiciário Federal, e acabou que eu passei. Minha irmã passou também, passou melhor do que eu, que estudava mais tempo. Minha mãe passou também, só que minha mãe passou em Brasília e eu e minha irmã passamos para Goiânia. E ali foi uma coisa muito boa já. Um divisor de águas para a família, sim, né? Foi um divisor de águas. Todo mundo agora com uma renda melhor, estável, depois da nomeação, evidentemente, e com melhores perspectivas, né, de futuro. Sim, porque quando eu passei para nível médio, eu ainda estava já indo para a reta final da faculdade, demorou ainda um pouco para chamar, eu já não pensava mais em fazer concurso para nível médio. Então, daí em diante, eu comecei a pensar, se eu tivesse que fazer concurso naquele momento, seria já pensando em concurso para nível superior. Mas Goiânia não era um polo de concurso. E eu ainda não via Goiânia, ou não via Brasília como sendo um futuro para eu morar. Até por isso que fiz o concurso para Goiânia. E comecei então a pensar em o que fazer. Minha irmã tinha começado a dar aula, porque ela é um ano mais velha, e começou a dar aula. Meu pai já é professor desde aquela época da faculdade. Está no sangue, né? Está no sangue. E foi quando então eu falei, deixa eu ver como é que funciona isso aí. Financeiramente é uma coisa que eu sempre olho muito e professor de curso preparatório tem uma possibilidade boa. E comecei num concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Prova era dia 4 de janeiro, dia do meu aniversário de 2004. Comecei em dezembro de 2003 a dar aulas de direito penal, que era na época uma paixão, porque minha irmã dava o direito administrativo, então eu não queria ter competição em casa. Ela no administrativo e eu no direito penal. E amo penal até hoje. E comecei. E eu acho que alguma coisa me mordeu ali e me disse, olha, você tem que ser professor. E já passados aí esses 15 anos de sala de aula, me vejo como um bom professor, me vejo como uma pessoa que acaba ajudando, auxiliando muita gente aí para realizar seus sonhos também. Eu converso muito nas minhas redes sociais, né, por aqui também, sobre a falta de apoio que às vezes o concurseiro tem. Mas eu quero hoje conversar com você sobre o contrário. Como é que a gente deve lidar quando a gente tem um apoio das pessoas? Qual é o melhor formato a ser seguido? É estudando junto? Não estudar junto? É fazer um grupo de vez em quando? Porque você me contou que estudou bastante com a sua atual esposa. Isso. E vocês, inclusive, passaram juntos no concurso do STJ para analista judiciário. Para quem não sabe, o STJ
é um dos melhores órgãos do Brasil, se não o melhor, para se trabalhar, considerado aí pelas pesquisas, né, que o serviço público sempre faz. É um concurso muito concorrido, muito difícil, e vocês dois passaram ali em boas colocações, tanto é que foram nomeados rapidamente para o prazo que geralmente transcorre nesses concursos. Qual a dinâmica melhor a ser adotada quando os dois embarcam nesse projeto, quando você tem um amigo, ou quando você tem alguém ali que está firme com você? Olha, eu digo que uma andorinha só não faz verão. Eu sempre falei para meus alunos, a primeira coisa que você tem que estabelecer é um contrato familiar. Esse contrato de que a sua família tem que entender que você está estudando. Quem é essa família? Pode ser seu pai, sua mãe, a sua esposa, seus filhos. Na época eu não era casado, tinha minha namorada e chegamos juntos a um consenso. Vamos estudar juntos. E isso foi algo que facilitou muito, porque sempre fomos bom vivants. Eu não vou dizer para você que eu deixei 100% a minha vida social de fora. A gente sempre tinha a nossa programação, só que era em conjunto, mas também tinha todo domingo ali de ressaca ou não, estudando legislação, estudando sempre para poder atingir o objetivo. Então a gente era muito focado. A gente tem que passar, a gente vai passar. E uma motivação que você até perguntou antes é a necessidade. Porque eu, nível médio ainda num concurso, tudo bem que eu era professor já e conseguia ter uma renda boa, mas ela sem nenhum emprego. Se a gente pensava em casar, se a gente pensava em ter família, a gente queria ter um incremento maior, uma estabilidade para ela. E aí foi quando a gente decidiu. Como eu morava sozinho em Goiânia, ela usava meu apartamento como biblioteca. Então eu saía para a Justiça Federal e ela ficava estudando. Mas estudando de uma maneira muito focada, muito centrada. Então esse apoio da minha parte com o conhecimento de ser professor, dela em acreditar naquilo que eu falava, saber que a gente ia resolver, saber que a gente ia passar. Eu sempre coloquei na cabeça dela, a gente vai passar. A gente terminou quando a gente fez os concursos que passamos, eu terminava e falava, a gente passou nesse concurso, ou a gente não passou, vamos para o próximo. E todo mundo tem muitas reprovações, todo mundo tem. Eu sempre digo que uma nomeação anula as reprovações anteriores, mas a gente tem muita reprovação, e isso dói, isso machuca. Só que você não pode pensar assim, é um degrau apenas. E, de repente, você pode até dar um pulo por alguns degraus que você não vai passar. Então, não pode parar. Você tem que focar, ser muito organizado, mas o contrato familiar é muito importante, Gabriel. Eu acho que o apoio e entender que você não está fazendo nada, mas você está fazendo tudo. Você está estudando. Estudar é investimento. Se você estuda para passar para concurso público, às 6 horas, às 7 ou às 2 diárias, não são 2 horas sem fazer nada. É investir, porque isso tudo é o que o concurso vai te exigir para poder ser aprovado. Então, muita gente faz cursos para melhorar numa carreira privada. Muita gente faz a própria faculdade, faz uma pós-graduação para melhorar na carreira. O concurso também exige isso, que é o estudo. É o estudo com rotina, é o estudo programado, com foco. Como é que você organizava a sua agenda? Eu sempre fui muito com planejamento. Então, eu fazia uma planilha, na época na mão mesmo, no papelzão, folhinha ali de impressão, folhinha A4. Se eu tivesse um cronograma de estudos eletrônico seria muito melhor, mas na época a gente não tinha isso. E eu sabia que segunda-feira eu ia estudar Direito Processual Penal, de tal a tal capítulo. Terça-feira, Direito Processual Civil, o Direito Administrativo, o Português, a Informática. Eu tinha tudo planejado para a semana inteira e mais, para o mês. Quando, de repente, por algum motivo, falhava, eu riscava, tinha ali aquele débito, porque isso me pressionava. E essa mesma planilha era minha e da minha esposa, na época minha namorada. E então a gente sempre teve isso. O concurso era para a FCC, a gente focava muito naquilo. Mas não tinha questão sobre aquele assunto, regimento interno. Aí entrava meu filho de professor, porque eu sabia como que uma banca poderia cobrar, qual a dificuldade dela cobrar um assunto. Então eu sabia e focava muito. Então esse foco, esse direcionamento me ajudou bastante. E abriam muitos concursos, mas para áreas que não eram nossas. E esse é um problema de muito aluno. Ele quer abraçar o mundo. Fica olhando demais para o lado e perde o foco no caminho. Eu digo que quem muito quer, nada tem. Então, se você, de repente, tem aí 3, 4, 5, 6 editais que estão batendo às suas portas, será que vai dar para eu focar nos 6? De repente dá. De repente tem o ponto comum entre eles é muito grande.
mas essa análise tem que ser muito fria. Houve algum momento em que você pensou em chutar o balde, desistir desse monte de concurso, ou que algo te abalou bastante? Porque você passou no primeiro concurso que fez, que é bem raro. A gente apresenta casos aqui, já apresentei o professor Wesley Machado, por exemplo, que reprovou em 23 concursos antes da primeira aprovação. E eu gosto de mostrar histórias bem diversas. Você passou no primeiro, mas você também reprovou, eu acho que uns 7, né? Que você reprovei sim. Eu cheguei a ter reprovações que o choro não ficou contido, não. Eu fui reprovado por 0,3 na última fase, prova de procurador federal. Eu por 0,3 na minha matéria, que foi uma injustiça da banca, na minha concepção, né? Então isso dói, você fazer uma prova escrita em que você expõe e tem a certeza da resposta e por 0,3 você ser reprovado. Foi um momento que me abalou muito. A sorte para me recompor foi que bem nesse mesmo momento saiu a minha nomeação para analista do STJ, foi bem nesse final de ano de 2010 e que ali então me deu um alento. E o alento ainda foi maior, porque como você já mencionou, a minha nomeação foi em conjunto com a minha esposa, que não tinha cargo nenhum. E a minha felicidade de vê-la nomeada foi muito maior do que aquela minha reprovação. Então, quando tivemos a nomeação em conjunto, tomamos posse no mesmo dia, nomeação no mesmo dia, posse no mesmo dia no STJ, isso acabou me permitindo recuperar. Mas, lógico, eu acho difícil você conversar com qualquer pessoa que tenha conseguido uma aprovação que não reprovou e, de repente, até foi aos prantos como eu fui. Eu chorei muito, dói. Falar que não dói é uma frustração. Então, quem é que está preparado? Só que é aquela coisa, tem que erguer a cabeça e voltar a se restabelecer ali e partir para frente. Quais são os planos? Os planos para o futuro é ver muita gente aprovada, não só por culpa das minhas aulas, mas onde eu puder colocar a mão, onde eu puder estar coordenando, onde eu puder estar sugerindo, onde eu puder permitir que o aluno tenha mais facilidade, permitir que o aluno tenha ali acesso ao melhor possível, isso é uma realização muito grande. Acho que essa é a minha maior realização. Eu sempre digo, eu sou, antes de servidor, eu sou professor. Não só na ordem cronológica por ter começado primeiro como professor e depois virado servidor, mas é o meu prazer, é de encontrar um aluno numa padaria ou num aeroporto ou num órgão público, de olhar para você e falar assim, olhar com o olho brilhando, falar, professor, posso te dar um abraço? Eu encontrei um aluno uma vez numa loja de informática, às 9 horas da manhã, de um meio de semana. Eu tinha ido comprar um mouse que o meu tinha acabado, tinha estragado, e eu ali de chinelo, com camiseta rasgada, aquela coisa que vai rápido lá porque tem que preparar material. O atendente olhou para mim e falou assim, professor Vandré? Ele falou, poxa, né, você está todo ali despreparado, posso te dar um abraço e tirar uma foto contigo? Cara, desmonta você. É uma coisa que você fala. Aí eu falei assim, lógico, pode, por quê? Eu falei, professor, consegui minha aprovação e minha nomeação sai mês que vem. E eu queria muito te agradecer. Isso é algo o atendente muito bom. Da loja. O atendente da loja. Tirou uma foto comigo, perguntou se podia postar e falou, muito obrigado, você me ajudou demais. E mesmo, até isso eu acho muito legal, ainda que para cargos maiores que o meu, não é minha preocupação. Eu já tive pessoas que passaram para procurador de Estado de São Paulo, inclusive, me mandou uma mensagem uma vez muito emocionado. Cara, você me ajudou muito, não só com as aulas, mas com esse lado motivacional de falar que vai dar certo. Sim. Isso é muito bom. Acho que essa é a minha realização maior. E em concurso, eu não sei, por agora o tempo não permite, o horário hoje é de muita dedicação. Trabalho demais aqui. Trabalho demais e trabalho para o aluno, né? Muito isso. Mas ninguém sabe o que virá pela frente, mas por hora a docência é o principal. Você pausou agora por opção, né? Por opção. Tanta aula, coordenação aqui no GRAM, muito envolvido em atividades que te realizam, então não há necessidade de fazer outros concursos, até porque é um excelente cargo, né, no STJ, órgão de extrema importância para o país, que forma jurisprudência em conjunto com o STF, né?
E eu trabalho na Secretaria de Jurisprudência. Exatamente. Então, você lida ali com decisões que vão impactar milhões de pessoas, né? Sim, isso é muito importante, não só a vida privada, mas também o próprio concursando. Porque a jurisprudência hoje do STJ é matéria de prova. É assunto que ele tem que estar em dia. E por trabalhar na Secretaria de Jurisprudência já há um bom tempo, por ter chefiado várias áreas, inclusive uma delas que é uma das mais cobradas em concurso, que é a área de informativo de jurisprudência, isso também é uma satisfação. Não é que o cargo público é algo que eu não tenho prazer, pelo contrário, a jurisprudência do STJ hoje, e eu tenho o prazer de dizer que inovei muitas coisas lá dentro, até pensando no próprio público que é o jurisdicionado, mas também o próprio concursando, e me dá um prazer muito grande saber que a gente colabora não só na prestação efetiva do serviço público, que é o serviço jurisdicional, mas também por oferecer esses trabalhos acessórios de a jurisprudência facilitada para o mundo jurídico, né? Não só o mundo de advogados, não só de juízes, mas o candidato a um futuro cargo que também precisa conhecer ali a jurisprudência do STJ. Então, há um prazer muito grande em ser servidor do STJ. Eu só coloco aí a docência em primeiro lugar, mas pela paixão de ver o aluno ali diariamente de uma maneira diferente. É um dom, né? Um dom que você já está no sangue aí, digamos assim, você já leva um jeito natural para isso. A gente percebe ao conversar com você que realmente é algo que te alegra, que brilha os seus olhos, né? Dar aula. Dá frio na barriga, até hoje. Dá frio na barriga até hoje, que é um bom sinal. Quando dá frio na barriga depois de tantos anos é porque realmente é algo que te preenche. Exatamente. É algo que cria uma ansiedade boa, digamos assim, né? E completa. Completa, exatamente. Nós temos um mote aqui que você conhece bem, que é ser imparável. Inclusive é o nome do nosso canal. E aí, eu sempre falo de ser imparável no sentido de não desistir, não no sentido de ser uma pessoa que nunca descansa, uma pessoa que está sempre trabalhando, sempre estudando, que é um robozinho, nada disso. É uma pessoa que segue em frente, às vezes vai corrigir o caminho, às vezes vai trocar a rota ali, não tem problema. A questão não é você seguir um outro caminho, você fazer uma correção. A questão é você não desistir de um sonho maior que você tem. Exato. Um sonho de mudar de vida, um sonho de dar um futuro melhor para sua família. Esse é o objetivo maior e você vai ali traçando conforme for necessário durante a sua trajetória. Muitas pessoas que nos acompanham, por vezes, pensam em desistir, natural, né? É um caminho difícil, você sabe muito bem disso. Eu queria pedir que você desse uma dica para quem está pensando em desistir, para quem está pensando em parar, ou às vezes até mesmo já parou temporariamente, mas quer retomar. Olha, o mundo do concurso público é um mundo muito pesado, realmente. Falar que são flores já é um caminho errado. A gente sabe e tem que ter muita consciência de que você tem que entrar nessa guerra com todas as armas possíveis. O que eu digo é que a vida de concursando ela é passageira. Você escolhe, você define e você tem chance de passar. A meritocracia no concurso ela é muito importante e ela é presente, então ela depende muito de você. E o que eu posso dizer até bem direcionado, compensa, vale a pena, você tem que se organizar, você tem que ter, sobretudo, uma autoanálise quase que diária para poder sempre reformular. Ser imparável, inclusive, nas fórmulas de estudar. É você saber que se eu fiz errado hoje, eu tenho que consertar amanhã. Sim. Eu não posso ficar sempre estagnado. Estagnado na inércia de me manter sempre igual. Eu tenho que sempre pensar no meu melhor. Amanhã tem que ser melhor do que hoje. Amanhã eu tenho que estudar mais do que hoje, mas eu tenho que estudar de maneira correta. Eu acho que o principal que eu não vejo em muitos alunos é essa autoanálise, a autocrítica. A autossabotagem está muito presente. Então, se você puder, o tempo inteiro, estar fazendo essa autoanálise, essa autocrítica, não parar com essa autoanálise de o que eu estou fazendo de errado, meu controle diário de estudo. Eu acho que o controle diário de estudo é crucial nessa vida de concursando. É você fazer um assunto e marcar, estou bem, estou mais ou menos ou estou péssimo. É você aceitar que você está mal. Muita gente não quer fazer exercícios, Gabriel,
provas anteriores porque ele não quer ter um resultado ruim. Ele não faz simulado porque se ele fizer, ele está uma nota baixa. E a gente aprende muito com as derrotas. Eu digo que a gente aprende até mais com as derrotas porque as vitórias podem camuflar erros. A gente chuta em prova, a gente acerta a questão chutando. Mas se ela se repetir num próximo concurso, será que eu vou acertar de novo no chute? Então, essa autocrítica, essa autoanálise, você olhar para dentro e falar, deixa eu me organizar. Acho que isso é algo que não pode parar. É muita questão de medir o seu desempenho e fazer as correções. Tem uma frase célebre do Peter Drucker, que é o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. No momento que você não está medindo os seus resultados, você não está se gerenciando, você não sabe como é que está indo. Então é importante encarar ali, fazer um simulado, medir direitinho como é que está a sua pontuação por tópico ou pelo menos por disciplina e sair desenvolvendo as habilidades ali. Não olhar o gabarito antes de fazer a questão. Não olhar o gabarito antes. Que às vezes a pessoa olha e já vê a de baixo, já marca. Então isso é muito importante. Dá um tempo adequado. Exato. E outro ponto importante que você disse, na minha opinião, é que você olhar quem você era ontem, não quem você é hoje. Eu li uma frase, não me recordo de quem falou isso em um momento, mas você, às vezes ontem, você estava mal tirando 50% de uma prova e hoje você já tira 70%, então você tem que focar nisso. Às vezes 70% não é suficiente para ser aprovado, mas olha quem você era ontem. Você era um cara que tirava 30%, 50%, você está melhorando. Então não foque só no quem você é hoje, olhe para quem você era ontem e tente ser melhor, porque aí com o passar do tempo você vai chegar ao patamar necessário para ser aprovado, para conquistar o que você busca aí em sua vida. Eu digo que para se chegar ali em 50% a 60% é até relativamente fácil, rápido. Você consegue chegar em 50% a 60%, só que isso não é suficiente. Mas você pular de 60% para 80%, 75%, aquilo que é necessário para passar é que tem que ter maturidade. E é bem aqui que aí você vai separar aquele que se organiza, aquele que tem foco, aquele que faz análise do dia de ontem para poder melhorar hoje. Porque se ele continuar naquela mesma rotina dos 50% a 60%, ele não vai conseguir. Então é necessário que ele olhe o que eu preciso, onde é que está faltando. E isso aí é crucial na aprovação. Isso aí. Muito obrigado, professor Vandré. É um prazer conversar com você, conhecer um pouquinho da sua história. A gente conversa todos os dias aqui em questões pedagógicas, questões ali internas e acabamos que nunca conversamos a fundo sobre essa trajetória tão bonita, tão inspiradora que você tem. Então, parabéns. Tenho certeza de que vai inspirar muitos candidatos, muitos conquistadores, muitas pessoas que querem conquistar alguma coisa grande na vida, né? Como você fez e como está fazendo ainda, ensinando e ajudando o Brasil a ser um lugar melhor. Cara, eu que agradeço. É muito bom ver o que a gente tem no Gran Cursos, o que a gente tem na disponibilização para os nossos alunos. Eu fico muito orgulhoso hoje de fazer parte dessa equipe e parabéns pela sua dedicação também. Esse canal Imparável ele não pode ter outro título porque quem o tem como dono é realmente imparável. Parabéns demais. Obrigado. Se você gostou deste vídeo, assine o nosso canal, ative as notificações, deixe um comentário aqui para o professor Vandré, agradecendo a participação dele, fazendo uma pergunta que nós vamos responder com todo o carinho do mundo. Muito obrigado, fique com Deus.